E aí pessoal, tudo bem? Então vamos para o PET 5, semana 4, segundo ano, o senso comum. Em primeiro lugar, você já se perguntou como o conhecimento é transmitido? Sabemos que o conhecimento pode ser adquirido por meio de estudos e também por pesquisas. Porém, existem conceitos que surgem através do quê? Do senso comum. Ou seja, é um tipo de conhecimento presente no cotidiano, passado de forma contínua de geração em geração. Então, o que ocorre? Dessa forma, o senso comum ele é aprendido por meio da observação, além das vivências e experimentações sobre o mundo. Então, ele se concretiza no meio popular, em decorrência de quê? Da repetição cultural. Então, por conta disso, são conceitos que possuem ou não, ou melhor, que são conceitos que podem ou não ser verdadeiros. Isso porque o senso comum, ele não depende de métodos científicos, de pesquisas, nada disso, nem de comprovação, né? Pois são conhecimentos empíricos. Então, com isso, os acontecimentos adquiridos ao longo da vida não dependem de reflexão, como ocorre com o senso crítico. Por exemplo, o senso crítico, nesse caso, é um conhecimento que implica o quê? A utilização de métodos científicos além da pesquisa. Portanto, o que difere o senso do outro é a reflexão e a racionalização dos fatos. O senso comum ele se abstém de processos reflexivos, enquanto o senso crítico utiliza a inteligência para analisar as informações e chegar a conclusões verídicas sobre determinado assunto. É, então, uma das características do senso comum é que todas as pessoas podem produzir esse tipo de conhecimento. Ou seja, não é algo que depende de estudo ou formas metodológicas para concluir sobre determinado assunto. Porém, o que se obtém por meio desse tipo de conhecimento pode ou não ser verdadeiro. Em relação a essas considerações, quanto ao termo senso comum e o debate com o pensamento científico e filosófico, não se tem precisão no momento que surgiu. No entanto, considerando que nos poemas de Homero e Hesíodo, encontramos o que? Traços dessas qualificações. Então, no caso, a poesia de Homero, ela está mais voltada ao mundo, à cultura dos nobres. E o que ocorre? Ela dá uma ênfase a uma educação aristocrática, para a qualidade tanto dos nobres como dos heróis. No caso de Hesíodo, há uma poesia arraigada, sabe, intrínseca à terra e à representação da vida campestre. É algo assim mais rústico, mais simples. E nesse caso ela se aproxima mais do que do trabalho. Portanto, mais próxima de um conhecimento do senso comum. Agora, em Platão, o que nós vemos é o seguinte: o estabelecimento da conhecida dualidade entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos com o reconhecimento da superioridade do primeiro sobre a precariedade do segundo, revela o que? Revela uma cisão hierárquica entre as duas formas de conhecimento. Entende? Então, no mito da caverna, essa desqualificação do senso comum é mais sobretudo quando Platão distingue os homens e a qualidade de seus conhecimentos. Os da caverna, como nós já estudamos, já vimos em outros pés passados, está representando o homem comum e seu conhecimento equivocado, baseado em falsas imagens reveladas pelos sentidos. E aí o sentido, no caso, seria o senso comum. E o filósofo representando uma espécie, vamos falar assim, de cientista, que conseguiu alcançar o conhecimento verdadeiro. Portanto, se o conhecimento filosófico é superior a outras formas de conhecimento, caberá o que aos filósofos o papel de difundir essa verdade.
certinho? Então, como nós vemos, inclusive, até em Aristóteles, considerado por seus adversários, principalmente os renascentistas, como filósofo do senso comum e protagonista de uma filosofia natural, apoiada em observações de qualidade secundária. Então, reconhecemos uma clara separação entre o conhecimento próprio das reflexões filosóficas e os conhecimentos ligados às técnicas e atividades práticas, reservada o quê? Às mulheres e aos escravos, certo? Então, continuando aqui, pessoal. Então, o senso comum é o saber que está presente em todas as sociedades e em todos os indivíduos. Todos nós somos dotados de senso comum. Mas o senso comum é plural, variando de sociedade. Então ele não é fixo, ele não é algo exclusivo de uma determinada sociedade. Então, ou melhor, então uma determinada sociedade ela tem determinados conhecimentos voltados para o senso comum. E esse determinado conhecimento voltado para o senso comum não vai ser o mesmo que uma outra sociedade pode ter voltado para o senso comum. Tá certo? Então isso aí vai variar de sociedade para sociedade. E principalmente vai modificando-se com o decorrer do tempo. O senso comum, por outro lado, enquanto princípio da sociabilidade, constitui o acordo mínimo exigível para que qualquer sociedade funcione como tal. Então, ele assegura a coesão indispensável para que se possa falar de comunidade e de vida coletiva. Agora tem o outro aqui que é o princípio princípio de equilíbrio, entende? Ele é o princípio de equilibração também, essencial a toda sociedade entre a dimensão do indivíduo e a dimensão do coletivo, ou dito de outra forma, da sujeição do indivíduo às normas da vida coletiva. Tá certo? Então, o senso comum é também senso tradicional. Como vocês podem ver, há variações em termos de senso comum. Então, esse aí, o senso tradicional, costuma-se dizer, sempre foi assim. Essa mania, muitas vezes, que dentro do senso comum se tem, né? Ah, aconteceu isso sempre foi assim, isso sempre foi daquela forma. Por quê? Para justificar um procedimento, tá certo? Que nós estamos fazendo. O senso comum ele transporta, ele naturaliza um conjunto de convenções implícitas ou intrínsecas ao agir humano coletivamente dimensionado. Então, nesse sentido, ele é conducente, o solidário de uma aceitação, que assinala o quê? Uma passividade inerente e indispensável face o quê? Às exigências práticas e pragmáticas da vida. Como se adquire o senso comum? Ele é fruto de aprendizagem e educação que, de forma espontânea ou institucionalmente, recebemos enquanto membros de uma comunidade. É algo passado pela tradição de nosso antepassado para nós e talvez nós para os nossos filhos. Né? O senso comum ele também contribui, tem um lado positivo dele, porque ele contribui para que a ciência venha a progredir a partir de dificuldades que emergem no dia a dia das pessoas. Então poderíamos elencar várias situações, problemas vividos em contextos sociais que exigem da comunidade científica a necessidade de pesquisar, de aprofundar interpretações dos achados e propor soluções ou indicar caminhos para as dificuldades enfrentadas pela população. Então, até mais, pessoal.